gente fala agora sobre a viagem de Lula à China, né? Pode ser, inclusive, até antes do que havia sido ali, né, divulgado preliminarmente, quando houve o comunicado, né, da decisão de adiar essa viagem, né, até antes do que o esperado pelo próprio governo. Durante uma reunião lá no Palácio do Planalto, nesta terça-feira, o presidente teria dito que remarcou, então, a agenda para o dia 11 de abril. Anteriormente, a expectativa era de que essa viagem só seria feita em maio. A visita, né, ao país asiático acabou sendo cancelada por problemas de saúde do presidente, que foi diagnosticado ali com uma pneumonia considerada leve, mas que precisou cancelar todos os encontros e também a sua agenda, né, nos últimos dias para se recuperar por recomendação médica. Então, a nova data agora dependeria também da agenda do presidente chinês, do Xi Jinping. Para uma nova agenda, Lula ainda convidou o senador Rodrigo Pacheco para integrar aí a comitiva, né, uma nova comitiva que irá com o presidente. Lembrando, né, inclusive, que parte da comitiva está lá, né, a comitiva que acompanharia Lula nesta viagem que foi remarcada, empresários já estão, né, em Pequim, na China, mas a comitiva ali envolvendo então o presidente pode, né, ser aí agora acompanhada de Rodrigo Pacheco, com esta nova data sendo aí anunciada para 11 de abril. Pois é, Paula, a gente lembra que muitos empresários estão lá na China para destravar acordos bilaterais, para fazer novos negócios com o país asiático. A presença do presidente Lula era muito aguardada justamente para destravar esses negócios. Inclusive, na segunda-feira, eu estava conversando com o Reinaldo Ma, que esteve presente aqui na nossa programação, e ele falava que o chinês é muito protocolar, Paula. E justamente eles esperavam a presença do presidente Lula junto com o presidente Xi Jinping para poder andar com esses projetos. E sem a autoridade do país, a autoridade brasileira sendo fiador, né, desses projetos, muitos chineses acabam esvaziando as reuniões, não aparecendo, e aí só segundo escalão, terceiro escalão das autoridades chinesas apareciam nesses encontros, até porque sem o Lula e sem o Xi Jinping, muitas das coisas podiam não andar. Inclusive tem até informação sobre aviões da Embraer que acabaram não saindo, né, a assinatura de alguns contratos da própria Embraer, porque o Lula não estava lá e provavelmente vai aguardar a ida do presidente para assinar esses contratos. Também Vale, Suzano, JBS, muitas empresas listadas estão aguardando essa ida do presidente Lula, e empresas não listadas também, que acabam colaborando bastante com a nossa balança comercial, né, e também a entrada de recursos estrangeiros aqui no Brasil, mas que estão aguardando essa presença do presidente Lula na China. Então, teoricamente, um encontro que aconteceria em maio, agora deve acontecer em abril. Claro que ainda vão bater o martelo com a agenda do Xi Jinping, mas se o Lula já deu essa sinalização, é que muito provável já tenha conversado com todos os assessores do presidente Xi Jinping e já tenha batido o martelo em relação a essa data mais próxima. Mas o que a gente espera de verdade é que isso saia rapidamente, até para as empresas e para os empresários brasileiros poderem ter esse martelo batido, né, Paula? Para poderem vender mais para a China e para terem mais entrada de recursos aqui no Brasil. Uma questão interessante que eu li agora há pouco, inclusive, Paula, é que o Brasil e a China estão tentando fazer movimentos bilaterais que não envolvam dólar, que sejam feitas em yuan ou em outro tipo de moeda, para não estar sujeito ao dólar. É um ponto importante que vale a pena ficar de olho, vale a pena monitorar, principalmente pelo fato de dos acordos com os Estados Unidos. Exatamente, o Brasil tem muito acordo bilateral com os Estados Unidos, e a gente sabe da grande tensão China e Estados Unidos, principalmente depois da guerra Rússia e Ucrânia. E Rússia e China já estão fazendo muitos acordos em yuan, né, na moeda chinesa, justamente para não depender do dólar americano, para tentar deixar escanteado. É a moeda mais forte do mundo, é a moeda que baseia muitas relações mundiais, né, entre vários países do mundo. Então, deixar o dólar de lado, deixar Estados Unidos de lado,
pode ser um ponto sensível, Paula. Felipe, lembrando que na visita de Xi Jinping à Rússia, esse ponto também foi levado em consideração, dos acordos, né, firmados ali entre China e Rússia. Rússia, na verdade, que acabou sendo, né, sofrendo muitas das sanções do Ocidente, eles também, né, aumentaram os acordos comerciais. A China importou cerca de 49% a mais de produtos russos, e a negociação ali, né, sendo batida nesta tecla do fortalecimento do yuan e da moeda chinesa. E agora, né, o Brasil trazendo isso, é um território muito sensível, né, que o país precisa ali realmente tomar muito cuidado em se posicionar nessa questão por conta também das relações com os Estados Unidos. Lembrando que o presidente Lula esteve com o Joe Biden recentemente também. O Brasil tem aí acordos comerciais importantes com os Estados Unidos. É um ponto muito sensível entre Estados Unidos e China. Muito difícil começar ali se posicionar, né, tomar ali um lado em relação a estes acordos serem feitos com outra moeda que não seja o dólar, né, Felipe? Vamos aguardar, mas é um ponto aí que o Brasil vai ter que ter aí muita sensibilidade ao conduzir estas pautas. Pois é, um dos argumentos, Paula, até para fazer um movimento chamado clearing house, né? Tava até lendo aqui, fazer a troca direta, né, entre os bancos centrais. A secretária de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda argumenta o seguinte, que fazer esse tipo de transação em real e yuan, que são as duas moedas bases dos países que estão fazendo o acordo, China e Brasil, isso dá maior previsibilidade na taxa de câmbio e que isso é importante, inclusive, para os investidores e para os comerciantes. Até porque não se sabe exatamente qual vai ser a cotação do dólar em determinado momento, em determinado dia, em determinado ano. É muito difícil acertar o câmbio, né? Os economistas dizem isso, principalmente sobre essa dificuldade de acertar o timing do câmbio, e trazer essa previsibilidade é importante para os comerciantes e para os investidores de ambos os países, até porque faz a relação na mesma moeda e tá tudo certo, fica bem mais fácil do que fazer em dólar e saber qual vai ser a cotação e quanto que vai estar, e se o câmbio aumenta, se o câmbio diminui. Fazer hedge dessas operações acaba tornando um pouco mais complexa toda essa movimentação. Felipe, eu estou até olhando aqui, né, por curiosidade, essa pauta, né, como você trouxe esse movimento aí, o papel do Clearing House, a unidade é autorizada a realizar essas transações, inclusive no Brasil. Esse mecanismo financeiro ainda não existe no país, né, essa redução, vamos dizer assim, da dependência do dólar. Vale lembrar também que no começo do governo, né, o presidente Lula, e a gente até bateu muito aqui na tecla, na questão de fazer negociações com países do Mercosul, principalmente aqui, também com a Argentina, com outra moeda, né, tornando ali uma grande polêmica, foi meio que abafado, mas a gente traz aí, o Brasil começa a sinalizar, né, o não uso do dólar ou negociações excluindo ali a moeda, né, norte-americana, aumentando a circulação, inclusive, de outras moedas. A questão, principalmente ali do Mercosul, ficou ali por aquilo mesmo, a princípio, né, houve muitas críticas por parte da mídia. Agora, este ponto específico, né, em reduzir essa dependência do dólar, ajudando ali a China no fortalecimento do yuan, isso que a China já está fazendo com outros países que já assinaram, inclusive, esse memorando. Eu falei da Rússia, mas eu até estava olhando aqui, já existem outros países que têm feito isso com a China. Até estava olhando aqui, Arábia Saudita e Rússia já usam aí o yuan para o comércio, né, ampliando a participação, inclusive, da moeda chinesa no comércio financeiro global ali para esses dois países. E agora o Brasil entrando num território que é preciso aí realmente tomar muito cuidado para entender qual será a reação americana, a reação dos Estados Unidos, né? O Brasil aí, mais uma vez, né, tentando ser amigável com outras nações no fortalecimento dessas outras moedas, mas tendo que ponderar as consequências que podemos sofrer ao fazer acordos, né, sem o uso da moeda americana.